só a carreira que estabeleceu. Vamos então continuar. Prossigamos. Hoje temos um programa diferente e temos uma estreia na Antena 3. Pela primeira vez nas ondas da nossa rádio, a Lenita Gentil. Por favor. O início parece um bocadinho as campanhas do PCP, não parece? Carvalheza. Parece Carvalheza, sim. Mas ainda não chegámos aí. Olha, gostei. São João Santo bonito. Ai, que bonito que ele é. Bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé. Com batatuchas também. E é um programa diferente por outra razão, porque neste dia se celebra não a morte, mas o nascimento do nosso morto. Porém, como nós já cá trouxemos, ou vamos todos morrer, o Santo António e o São Pedro, nos seus respectivos dias, tínhamos, claro, trazer o São João no seu próprio dia, que nasceu neste dia, vamos já explicar porquê, algures no século I antes de Cristo. Ele nasceu antes de Cristo. Por acaso nasceu mais ou menos ao mesmo tempo, mas ainda nasceu um bocadinho antes de Cristo. Talvez cresce em Ain Karim, que é uma pequena cidade muito perto de Jerusalém. 3, 4 km a pé dá meia hora. Sim, faz-se bem, não é? Bicicleta. Exatamente. Elétrica. Ou de burro, que era uma coisa que elas usavam muito na altura, as senhoras. De lado, por causa das saias Claro, compridas. óbvio. Por acaso, não, nas imagens, Nossa Senhora geralmente está Ride Side Saddle, como se chama, ou em português, Amazona, como se chama, montar com as pernas de lado. Vocês hoje já não são umas senhoras, montam Pois, escachadas. também não há. Nós não montamos em cavalos. Geralmente não, Inês. Isto ficava no reino do rei Herodes, que é uma região do mundo, na altura, ocupada pelo Império Romano. Acho que sabemos todos isto, claro. Ele era filho de quem? Nem é filho de quem? O Joãozinho. De Zacarias, assim se chamava o seu pai, e de Isabel. Tudo isto são nomes aportuguesados, lá daquelas porcarias que eles lá falavam na altura, que era aramaico, tudo mais à base do aramaico e hebreu e essas porcarias que eles falavam. Agora, toda a gente naquela parte do mundo era, naturalmente, judeus, eram a sua religião. Agora, antes de continuar, vamos lá calar a Lenita Gentil, que ela vai lá para... Como é que se chama a casa de fados dela? O Fire. This girl is on fire. Eu imagino sempre isso, da Lenita Gentil ser anunciada com This girl is on fire. Não sei se é dela, se ela canta lá. Olha, pronto, mas fica assim. Vamos agora um bocadinho... Também é um banho para vocês. A Paixão, segundo São João do Barro, ainda que dizendo que as pessoas que conhecem bem a obra de Barro, este São João não é o São João Batista, é apenas o São João Evangelista, aquele que escreveu. Um dos 4 autores, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Lucas Mateus e Marcos. Tudo, a Bíblia ilustrada pelo Arlindo Fagundes, esse querido ilustrador. Vamos lá, por favor, ouvir o Barro. Agora começa a ser um programa. Agora é sério. Agora começa a ser um programa. Um grande beijinho para a Lenita Gentil. Mas Barro é Barro. Barro é Barro. Vamos começar. Há pouco falámos do Santo António e do São Pedro, que, como todos os outros santos da Igreja Católica, são celebrados no dia em que morrem. É a sua característica. Porque lá acreditam os cristãos que é o dia, claro, em que entram na vida eterna, e por isso os santos são sempre celebrados no dia da sua morte. Agora, para termos a noção da importância do São João Batista, ele é a única figura, a par de Cristo e de Nossa Senhora, que é celebrado na liturgia da Igreja, quer no dia em que morreu, ou que se convencionou que morreu, 29 de agosto, quer no dia em que nasceu, este preciso 24 de junho. Nós sabemos, mas relembrando aqui, o anjo Gabriel, que era muito maroto aquele anjo Gabriel, parece que o estou a ver, com o seu Ferrari amarelo, não é? Apareceu certo dia em casa de Maria, que era uma senhora que estava lá na vida dela, provavelmente a passajar meia, sabe? Conhecem esse verbo, passajar meia. Sim. E vai anunciar o nascimento de um filho, a quem, disse ele, ela devia dar o nome de Yeshua, ou Jesus em português. Com as palavras, disse o anjo Gabriel: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mas não foi só isso, ele disse-lhe mais. Claro, não lhe anunciou os números do Euromilhões, senão provavelmente, olha, nem a cristianismo havia. Ela ia para as Bahamas. Tinha sofrido? Claro, imagina. Largava o marido, largava os burra, vaga, ia-se embora. Ai. E nunca mais ninguém apanhava. Ficava a Nossa Senhora chique.
Sabe? Passado uns anos, José conseguia encontrá-la e ela, tira-me este homem daqui, não faço ideia quem é este. Uma manjedora, não, ele está-me a ver ao contrário. Não? Deve ser uma pessoa muito parecida. Mas pronto, ele não anunciou os números do Euromilhões. Claro, o que ele anunciou foi outra coisa. Ela tinha uma prima, já de bastante idade, chamada Isabel, claro. E disse ele vai ter um filho também. Explicou-lhe aquela questão toda. Maria ficou um bocadinho de pé atrás. Como ela aparece em algumas pinturas, é de pé atrás. Sim, para dar um beijinho só, não és Gabriel, sabe? Ela levantou o pé. José assim sentado a ver, ui, já foi. Porque ela levantou assim, ela não, ela com grande, todo o respeito, claro. Pois. É grande. Exatamente. Agora, era de facto nada menos do que um milagre. Porque Zacarias e Isabel nunca tinham tido filhos, provavelmente por não poderem, não é? E além disso, Isabel já tinha passado há muito tempo a idade em que geralmente as mulheres podem tê-los. Mas Maria, tão fascinada com aquilo, não é? Tinha tido tinha aparecido o anjo Gabriel, o marido também tinha tido uns sonhos premonitórios e ela resolve fazer uma longa viagem até a casa da sua prima Isabel. E qual não foi o seu espanto? Quando percebeu que a sua prima Isabel tinha recebido precisamente a mesma visita do anjo, porque a recebeu abrindo a porta com uma frase que todos nós conhecemos: bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora levou a mão às pernas e disse assim: como é que esta mulher, aqui a 100 km de mim, mas não, o que Nossa Senhora disse foi assim: ai, minha Nossa Senhora, ai, minha Nossa Senhora. E disse assim: tens de ser logo assim a matar, filha. E ela vinha andar afogueada de correr. Pois. Claro. E então Isabel lá disse: entra, por favor, prima, não repares na tábua no meio da sala, que eu estava agora a passar uma monda de roupa. Agora, isto são tudo coisas que a mídia esconde de você, porque isto é contado de outra maneira, claro. Mas isto é tal e qual como se passou. Agora, foi ali, claro, que com a prima Isabel, que Nossa Senhora vai passar grande parte da sua gravidez, e entretanto Isabel também à espera de bebê. E depois nasceram os primos, Jesus e João, que não consta, ou pelo menos não aparece em lado nenhum, que tenham sido próximos em crianças, até porque eles cresceram relativamente longe, ou bastante longe, um do outro. O que nós sabemos, e vamos lá fazer uma repaginada, o Antigo Testamento, que é o livro, que no fundo é a mesma base do cristianismo, do judaísmo, ou por cronológica, judaísmo, cristianismo e até do Islão, vem tudo do Antigo Testamento, a quem os judeus chamam a Tora, não é? E lá dizia, uma das grandes profecias do Antigo Testamento, é anunciar a vinda do Messias. Há de vir o Messias, há de voltar, há de vir, aliás. E nesta época, os judeus, porque isto é muito interessante analisar a Bíblia ou o Antigo Testamento não só como um texto sagrado, claro, porque é para quem acredita, mas como uma obra de literatura também, que é. E os judeus estavam, e há estudiosos da Bíblia que explicam estas coisas, era um povo ocupado pelos romanos. Os romanos estavam ali e, portanto, tinham um rei, de facto, já dissemos, chamava-se Herodes, mas toda a sua vida era muito limitada. Era uma colónia, no sentido moderno, era uma colónia. Lá estavam os romanos a mandar. E, portanto, não faltavam profetas que anunciavam a tal vinda do Messias, que havia de libertar o povo de Israel. E estes profetas, havia muitos no tempo de João Batista e de Cristo, muitos, provavelmente centenas, que andavam pelas ruas a anunciar a vinda do Messias. No fundo, isto é quase uma rebelião interna que estava ali a borbulhar. E alguns deles formavam seitas com muitos seguidores. João começa por ser mais um, ainda antes do primo começar também a fazer isto. Ele tinha vivido como ermita no deserto, lá numa gruta, mas já estavam habituados, aquilo também não havia propriamente o Ritz Galileia, não é? E por volta dos 30 anos, lá tem umas visões, lá tem umas coisas, e vai começar a sua carreira de pregador nas margens do rio Jordão. Claro, é aquele rio daquela região, também havia de ser onde? No Trancão, às margens do rio Trancão, na atual Jordânia. E vai atrair uma multidão de seguidores, muita gente mesmo, que começou a acreditar que João era o próprio Messias, é ele que está a chegar. E ele praticava, na altura, um ato de purificação, que já era bem conhecido pelos judeus, já existia anteriormente, que consistia em mergulhar as pessoas na água, no caso nas águas do rio Jordão, para as purificar, era assim que ficavam puras. E então Jesus ouve falar desta história e vai procurar o primo para ele próprio ser purificado, no ritual que nós conhecemos, claro, como o batismo. João vai reconhecer logo no primo, quando o vê, assim, ainda ao longe, disse assim:
ele é o Messias, ele próprio, que alguns seguidores achavam que era o Messias, vê Jesus e diz assim, o Messias é ele. Pensei, ser Messias é uma coisa, é o meu primo, ele é que é Messias, ele é que é, quem diz é quem é, disse ele. Não, claro, Cristo terá-lhe dito, aliás, João disse a Cristo, sou eu que devia ser batizado por ti, mas batizou-o na mesma e daí ser conhecido, claro, como São João Batista, o que faz todo o sentido e fica lindamente, não era o apelido dele, não era filho do Zacarias Batista e da Isabel dos Santos. Não, Isabel dos Santos não é numa referência àquela senhora. Agora, diz-se que assim que ele batizou Jesus, ouve-se a voz de Deus que diz assim, boa, gosto muito de ver trabalhar. E passou uma pomba a voar, que, claro, na simbologia é o Espírito Santo. Estava criado aquele que vai ser o primeiro dos sacramentos da Igreja Católica, que vai ser fundada, claro, quando Cristo morre. São eles, até fui ver por acaso, já não lembrava de cor os 7 sacramentos. O batismo, a confirmação, ou o crisma, o mais importante de todos, que é a Eucaristia, que se faz na missa, que é a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, a penitência, também conhecida como confissão, a unção dos enfermos, a ordem, aqui a ordem não é cuidado com essa! Ou vá-me buscar um café. A ordem é o clero, no fundo. E também o matrimónio. São estes os 7 sacramentos. Adiante. Depois de batizado, Jesus vai seguir para a Galileia, para as suas pregações que nós conhecemos, e João vai continuar lá no Vale do Rio Jordão, apregoando as palavras do primo, e é ele que vai mobilizar muitos dos seguidores que vão, entretanto, seguir Jesus, incluindo até alguns dos apóstolos. É João que apresenta a Jesus. Ele diz, é o meu primo, é o meu meus amigos. Estes são os meus amigos. Ele diz, que giro. E lá foi ele com 12 homens, vai ficar aqui no ar. Agora, mas não foi só isso que João Batista dizia. Ele também criticava fortemente a vida dissoluta de alguns judeus. Como sabemos, Cristo também o fez. Algum deles foi logo se meter com quem? O próprio rei, o rei Herodes, que ele acusava de ter uma relação adúltera e incestuosa com a mulher do seu meio-irmão. Ele disse assim, o rei anda com a cunhada, anda a comer a cunhada. Isto em aramaico, diz-se de outra maneira um bocadinho mais delicada, mas em português é assim. Herodes já estava lixado com isto tudo e manda prender o João Batista lá num sítio. Agora, corta para uma das extravagantes festas que o Herodes dava lá no palácio para entreter também as pessoas, também aquilo era uma vida muito estúpida também. Chato lá, vocês já estiveram na Galileia? Não, olha, nunca fui. Aquilo também não se faz, não acontece quase nunca nada, infelizmente não é verdade. Agora, lá estavam tudo e para animar o pessoal, uma das suas sobrinhas, de seu nome Salomé, faz um número habitual de dança, ela fazia assim, apitou o comboio, fomos à praia, é todo esse imaginário que nós temos na cabeça. Agora, a tal Salomé era filha da tal mulher com o Herodes, a quem o João Batista tinha chamado porca. O Herodes já estava bêbado, isto é mesmo tal e qual. Talvez os apóstolos, os evangelistas contam de outra maneira, mas isto é assim. Já estava bêbado, achou que a sobrinha tinha dançado extraordinariamente e mandou a chamar e disse assim, Salomé, pede-me o que quiseres, codote, pede-me o que quiseres. Ela ficou a pensar, um hiper-iate, aquelas coisas todas. Um iPhone. Um iPhone 27 que ainda nem saiu, mas ele era o rei, não é? Pois. Vai perguntar à mãe e a mãe, farta de ser chamada porca, diz assim... Tudo em aramaico também. E então lá vem o pedido de Salomé. Quero a cabeça do João Batista numa bandeja. E o Herodes, que era muito divertido, estava assim, e acompanha com o quê? Depois chegaram a rir-se. A cabeça de São João Batista acompanha com o quê? Bom, Herodes ficou horrorizado com o pedido, mas promessas são promessas, e lá foi o nosso João martirizado e a sua cabeça cortada e oferecida a Salomé. Isto já, não há ramo das artes que não tem esta. Até o Oscar Wilde escreveu uma coisa sobre isto, imaginem onde é que isto já vai. Agora, claro que o verdadeiro motivo deve ter sido o medo que o Herodes tinha das multidões que estes profetas começavam a juntar e das revoltas que isso podia causar contra o seu próprio poder. Pouco depois vai chegar, como sabemos, a vez do seu próprio primo, Jesus, ser também morto. No caso, graças a Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Graças a Deus, literalmente, não é? Não estou a dizer, graças a Deus que Jesus ressuscitou. É graças a Deus que ressuscitou. Não foi outra coisa. Não foi o SNS. A única expressão em que é mesmo foi graças a Deus. Graças a Deus, sim. O meu filho ressuscitou. Graças a Deus. Tal e qual. Foi graças a ele. Não é o SNS. Não foi o SNS. Pronto, fica aqui. Ainda com todo o respeito do SNS. Quanto a João, apesar dele próprio reconhecer o primo como Messias, durante pelo menos os 2 primeiros séculos da nossa era, havia quem acreditasse ser ele
e não Jesus o Messias. É engraçado, houve ali uma religião de seguidores de João. Para os cristãos, ele é apenas o último dos profetas do Antigo Testamento. E tal como no Antigo Testamento, como já dissemos, é a base das 3 religiões, ele é também um profeta para os muçulmanos. É engraçado. Tal como Jesus. Jesus é um profeta, chama-se Issa para o Islão. E o nosso João Batista chama-se Nabi Yahya. Os muçulmanos às vezes também não têm nada na cabeça. Agora, eles só não acreditam que ele é filho, os judeus também não acreditam que ele é filho de Deus, é apenas um dos profetas importantes, não é o mais importante do Islão, que sabemos, esse é o Maomé. Os judeus estão ainda à espera do Messias, não reconhecem, porque acham que tem que ser um filho do rei de Israel e, portanto, continuam à espera, atualmente sentados, também já passou tanto tempo. Agora, isto é a resenha biográfica, tão histórica quanto possível. No imaginário popular, ele é o São João Bonito, com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé. Os caracóis de ouro, a gente não sabe onde é que eles foi buscar, porque ele nasceu no Médio Oriente. O cordeirinho vem ter sido ele quem chamou a Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É celebrado um pouco por todo o mundo, desde as festas juninas no Brasil, uma coisa incrível, até ao São João do Porto. Escusam de escrever dizer que também há noutros sítios. Claro, é o mais emblemático, é o do Porto. Agora, claro que este dia está ligado também à celebração pagã do solstício de verão. Por isso é escolhida esta data, tal como a data escolhida para o nascimento de Cristo, e já agora o meu próprio, que é em dezembro, no solstício de inverno. Uma das explicações, as palavras do próprio São João, é preciso que ele cresça e que eu diminua, quando disse ele aos seus seguidores, e daí o solstício de verão e de inverno. São bonitas palavras do primo de Cristo, que nos deu, vamos recapitular, o batismo, uma festa linda e ainda a expressão, o menino perdeu a cabeça. O São João Batista nasceu, está agora a fazer uns 2060 anos. Oh, moção!